E, Paulo, outro dia até a gente falava, né? Ontem mesmo a gente retomou, na verdade, né, uma linha, né? Quando a gente fala, por exemplo, da história da Operação Lava Jato e os impactos destruidores para a democracia desse método de construção de narrativa jornalística, de que ela não começa nos anos 2000, né? Historicamente, se a gente for buscar, desde o lacerdismo há um modal, há ali um artesanato jornalístico que tem, né, a partir da prática da comunicação, da informação, a manipulação dos interesses da sociedade e uma tentativa de dissolução do destino político de fato do país, né? E isso é intermitente e opera até hoje. No paralelo a isso, foi cada vez mais notório o tal do ambiente das fake news, né? Só que também não é uma novidade. As fake news não começam nos anos 2000, elas são talvez embaladas e melhor trabalhadas como uma metodologia através dos anos 2000, mas eu mesmo fiz muitas pesquisas acadêmicas e tudo, né, da historicidade das fake news e elas datam de muito tempo. Eu estou falando de mais de 2000 anos como método de política lá no surgimento da democracia grega, no Império Romano nem se fala e por aí afora. Você lida com a política em todas esses poros e atmosferas. Como é que foi trabalhar nesse aspecto e como é que você foi vendo a construção dessa metodologia cada vez mais bem elaborada de difusão das mentiras, né, sobre a estrutura política? E como também neutralizar essas fake news, você que lida tanto com a construção dessas personas políticas? Olha, você colocou várias coisas diferentes aí, né? Você colocou as fake news, você colocou o lacerdismo, que é importante, você colocou a questão histórica da política, né? Política é confronto, vamos partir por aí. Não existe política do bem, como os liberais pregam a existência. Eu fico pensando, será que há um político que sirva de modelo? Bom, nós temos grandes políticos, mas são contados nos dedos. E muito pouca gente tem o Lula, por exemplo, muito pouca gente. Agora, o Brasil, e o livro narra isso, o Brasil tem uma tradição de intervenção militar, que fez com que, desde a nossa proclamação da República, que já foi um golpe, porque a República do Deodoro foi um golpe, até 1964, foram acho que 19 intervenções. No livro está tudo detalhado, e você vivia sob a pressão dos quartéis, né? Com a temperatura dos quartéis, os analistas da política militar, os quartéis, né? O tempo todo tinha que prestar, os quartéis não vão gostar, os quartéis vão gostar, é o que eu chamo uma espécie de métrica da governabilidade brasileira, que sempre teve risco de se perder num golpe de força, e com isso a limitação dos governantes para obter governabilidade sempre teve que levar em consideração a possibilidade de uma intervenção militar que acabasse com tudo. Tanto é verdade que o janguismo sofreu essa intervenção em sociedade com os americanos, com a intervenção imperial, e o período autoritário durou 21 anos, aí foi mais tranquilo, mas mesmo quando eles governavam, eles brigavam entre eles. Havia até entre eles a disputa entre militares, chegou a haver alguns enfrentamentos, a questão do Silvio Frota, enfim, uma história complexa. Para você ter uma ideia, vou agora mudando o tema 2. Primeiro, das intervenções. A intervenção no Brasil, os militares e os empresários, porque é uma mentira pensar que a intervenção é militar, que o golpe é militar. O golpe é de uma ação organizada das elites, não é um golpe militar só. Tem um grupo, um núcleo empresarial, tem vários núcleos de arregimentação, enfim. A gente viu um pouco o sistema se repetir no golpe contra a presidente Dilma. Nós temos uma história famosa do Plano Cohen, só para lembrar uma,
quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, o Plano COI foi um estudo que o major, na época, Olímpio de Mourão Filho, né, escreveu para o Estado-Maior, simulando uma invasão comunista, numa luta comunista naquela época da Guerra Fria, e que o Getúlio publicou, deu na mão do Chateaubriand, que transformou aquilo num plano americano de invasão do Brasil, que serviu de pretexto para dar o golpe do Estado Novo, que já teve consequências enormes no Brasil. Então, você vê que a questão da intervenção com autoridade militar é muito comum, com violência, né? Porque o argumento dos militares, basicamente, é violência, né? A gente poderia conversar sobre o Jango, poderia conversar sobre muitas outras crises militares que aconteceram. E fake news, eu já falei do Plano COI, né? Você pergunta como a gente faz para anular. Eu diria para você, a campanha já é um jogo, né? Se você tem noção das suas partes mais fracas, você antecipa com criatividade e já coloca em discussão o que você encontra de caldo de fake news antes de começar a campanha, porque a maioria das fake news elas têm base permanente, na política permanente, elas não são só eleitorais. Então, você tem esse instrumento para você trabalhar com política, com inteligência, com resposta política, com ataques. E o que eu vejo é um despreparo muito grande da extrema-direita, que combate de forma violenta, de forma desagradável, de forma usando palavras mentirosas, não tem compromisso nenhum com a realidade, tem um compromisso com a confusão na cabeça do eleitor. E assim vai, depois das fake news, você perguntou, foi isso, né? Basicamente isso, né? Exato. A gente antecipa, a gente devolve, a gente busca horário de resposta, a gente tem uma série de instrumentos para o combate, porque entrar na guerra sem arma é muito complicado.